tudo bem? Vamos gravar mais uma aulinha de hoje, tá bom? A nossa aula vai ser um pouquinho diferente hoje, tá, galera? Vamos aí estar revendo alguns conceitos e algumas imagens dos nossos conteúdos anteriores, tá? Senti que vocês tiveram dificuldade no conteúdo de hibridização e também de geometria molecular, então eu vou trazer para vocês alguns conceitos, algumas imagens e algumas aplicações para vocês estar revendo, tá bom? Bom, pessoal, primeiramente, quando se trata de hibridização, geometria molecular, a gente lembra o que a gente viu lá no capítulo 5, sobre os níveis eletrônicos e subníveis eletrônicos. Eles trabalham em conjunto. Os níveis, eles são a parte maior da formação do nosso modelo atômico. E os subníveis, eles são uma parte menor, é como se fosse um entrelaçamento de dois orbitais formando um orbital menor, que chamamos de subnível de energia. Vocês lembram que Schrödinger ele conseguiu determinar 7 níveis quânticos de energia. E esses níveis tinham uma quantidade exata de elétrons que eles poderiam suportar. Devido ao formato ser elíptico, ter esse cruzamento formando os subníveis e também para manter o espaçamento do elétron, porque ele precisa de movimento para funcionar, tá? Então aí tá as camadas eletrônicas, ela é definida de 1 a 7 e depois ela foi definida com letras do nosso alfabeto, K, L, M, N, O, P, Q. Aí está o número máximo de elétrons que cada subnível, cada nível possui, tá bom? Então, assim, o K só possui no máximo 2 elétrons. E qual é o subnível dele? Um S2. Por que é importante enumerar o subnível? Porque ele indica em qual subnível você está. Já que em todos os subníveis eu vou ter sempre S. E aí, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Essa numeração que vem acima da letra, ela é a quantidade de elétrons que um subnível também suporta. Então, assim, é como se você estivesse trabalhando com duas pessoas e essas pessoas estivessem interligadas por um negócio. Um tem uma forma de se expressar e o outro tem uma forma de se expressar. E no final, as fórmulas ou as formas é a mesma, tá? Só muda o formato. Então, assim, um S2 indica que no primeiro nível, que ele é chamado de o nível de K, e o subnível ele é definido como S. Temos 4 subníveis eletrônicos, S, P, D, F, tá? E eles estão descritos aí nessa imagem para vocês. Então, vamos lá. 2 elétrons na primeira camada e no primeiro subnível. No segundo, ele cabe até 8. Aí você conta 2 aqui em cima, você não conta na frente. A frente, ela só vai te dar a numeração dos níveis de energia. No primeiro nível, só cabe 2. O segundo nível, cabe 2 mais 6, 8. Confere lá na camada, ok. Terceiro nível, 2 mais 6, 8 mais 10, cabe até 18. E aí você vê que já começa aumentando a quantidade de letras. Antes eu só tinha um S, agora eu tenho um P, agora eu tenho um D. E aí a gente segue. O nosso quarto nível. Cabe até 32. Então a gente vai contar. 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 14, vai dar 8 e 4, 2. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 32 elétrons. Só lembrando, galera, que assim, o P só cabe 6. Então, assim, o S cabe 2, o P cabe 6, até 6. O D, ele cabe até 10 e o F até 14. Não significa que sempre vocês vão ter que chegar a esses valores. Vocês só não podem ultrapassar esse valor. Quando chegar até o valor de cada subnível que ele suporta, você pula para o outro nível e começa de novo, tá bom? Então, agora a gente já tem a letra F, que ela suporta até 14 elétrons, tá? E aí a gente vai para o nosso quinto nível,
que ele é representado por O, tem 32 elétrons. E aí vem o quinto nível, 5s2, 2 mais 6, 8 mais 10, 18 mais 14, 32, tá bom? Esses dois aí são os únicos níveis e subníveis de energia que cabe até 32 elétrons. Quando você já passa para o próximo nível, ele começa a diminuir, que é o sentido do diagrama de Pauling, que ele descreveu. No nível 6, ou camada 6, é determinado por a letra P, ele cabe até 18 elétrons. Então, a gente coloca sexto nível, S2, sexto nível, P6, sexto nível, D10. 2 mais 6, 8. Mais 10, 18. Ok, confere. E é isso, terminando o nosso último. 2 mais 6, 8, que segue a regra do octeto. Inicialmente, os níveis e subníveis eletrônicos, vocês precisam entendê-los, saber a importância, para que a gente passe para o próximo passo. Bom, os tipos de ligações, como elas se formam? Bom, pessoal, quando a gente liga dois elementos químicos, a gente vai fazer a formação de uma molécula, tá? Então, aí ele trouxe alguns exemplos para vocês. Um orbital mais outro vai dar origem a um orbital com dois núcleos, ou chamamos de uma união, um compartilhamento de elétrons. Então, vocês observam aí que tem uma formação molecular. E é o objetivo dos elementos químicos, é se unirem para formar moléculas e estabelecer a regra do octeto, tá bom? Então, ó, você observa aqui, o H tem 2. A regra do octeto diz que o elemento tem que ter 8 níveis de energia, ou 8 elétrons na última camada. É assim? Então, só que no caso do hidrogênio, ele vai seguir o exemplo do hélio. O hélio, pessoal, ele não precisa de 8, porque ele não tem esse tanto. Então, ele vai ter apenas aí a sorte de se estabilizar com 2, tá? E assim, a regra dos elementos sobre a ligação covalente ou iônica, ela é uma regra de que você necessita das ligações para, além de formar moléculas, você vai estar formando compostos e, além dos compostos, você vai estar satisfazendo aí o que a nossa tabela periódica pede. E o que ela pede atualmente? Ela pede que os elementos se equilibrem. Então, às vezes, para equilibrar, seguindo regras de octeto, ou tipo de ligação, ou outros demais, a gente sempre vai ter que seguir as regras aí determinadas pela nossa química. E mais um detalhe, galera. Essa ligação que foi realizada entre um hidrogênio e outro, você observe que lá na fórmula estrutural, bem no finalzinho, ele tem um tracinho. Chamamos esse um tracinho de ligação sigma, que é representado por como se fosse o desenho de um alfa. É o alfa estudado lá na radioatividade. E outra coisa, você vai ver na formação abaixo. Então, a ligação tende a quê? É um compartilhamento que existe entre o hidrogênio e o ferro. E não é perfeito, claro. Então, você observa o desenho na questão linear. Então, assim, perfeito sai quando você une dois elementos do mesmo, dois compostos do mesmo elemento químico para ter uma formação ideal. Só que normalmente a gente não faz isso. E acontece muito nas ligações iônicas de ter essa deformidade aí em relação ao desenho e não às ligações. Bom, formação de híbridos. Antes, pessoal, se conhecia apenas a estrutura do nosso modelo atômico. Qual é a estrutura? Eu tenho um núcleo, e nesse núcleo ele tem prótons e nêutrons. Ele é envolto por uma camada arredondada, só uma, e as demais elíptica, onde se localizam os elétrons, tá? Esses elétrons, ele tem que obter uma velocidade, eles precisam ter
eles precisam e necessitam ter de espaço para que eles saltem de orbitais para orbitais e retornem para os orbitais. Que o objetivo de sair e voltar é gastar e trazer energia transformada. Quer dizer, ele sai com um tipo de energia e volta com energia luminosa. E aí vai abaixo, é como se fosse uma bateria do nosso modelo atômico, tá bom? Então aí você vê formação da geometria dos compostos, segundo o processo de hibridização. Eu vou unir, por exemplo, eu não uni lá o hidrogênio, mas o hidrogênio, eles não ficaram juntos em uma linha reta. Quando o nosso elemento se une daquela forma e ele vai ter um ângulo de 180 graus, ou seja, como se fosse a linha do caderno de vocês. Se ele tem esse formato, chamamos essa geometria de linear, tá bom? Linear, porque ela se demonstra ter um formato de linha, que é o caso do hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, que é o que ocorre com elementos do mesmo com componentes do mesmo elemento químico. Logo abaixo você observa que os nossos orbitais hibridizados, eles são determinados com SP, SP2, SP3 e esses SP, SP2 e SP3 é só uma forma de determinar os tipos de ligações, tá? Se as ligações forem todas simples, determinamos que ele é um SP3. Se ela for ligações duplas ou triplas, ela se enquadra no SP2. Se ela fizer apenas ligações duplas e triplas, ou seja, ligações insaturadas, ela se torna um SP, tá? Então, SP, ligações de elementos químicos diferentes. SP, ligações químicas de elementos diferentes, corrigindo, de elementos que não, como eu posso dizer para vocês, não tem estabilidade devido a ele ter ligações duplas. Os elementos químicos que têm ligações simples, eles são chamados de saturados. E essa característica é o que permanece o formato dessas moléculas serem perfeitas. Já os outros formatos são perfeitos, ele tem formato de geometria mesmo, trabalhado na matemática. Só que com o número de ligações que ele realiza, se caso for um componente insaturado que faz ligações duplas ou triplas, para que ele acabe se tornando um elemento estabilizado, chamamos de uma deformidade na questão da hibridização, tá? E aí tem outro formato a desenhar. Vocês observam? E aqui ao lado é uma representação de uma molécula, tá bom? E assim, bora lá, revendo essa questão da geometria molecular de alguns compostos. Aqui eu coloquei para vocês uma parte que fala somente da geometria linear ou diagonal, claro, independente dos átomos envolvidos. Então, hidrogênio com hidrogênio, ferro, hidrogênio com cloro, olha aí, tem uma diferença de elementos químicos, mas um acaba ajudando o outro. Eles fazem o compartilhamento de apenas um elétron. Quando tem um tracinho é porque ele compartilhou apenas um. Quando tem dois, compartilhou dois. Se tem três, compartilhou três. Aí abaixo eu tenho um elemento que ele compartilha 2 elétrons. Tá? Vocês estão vendo 2 tracinhos no oxigênio? Pronto. Esse elemento aí, galera, ele é insaturado, mas ele é linear. Ele tem a mesma linha de formação. O CO, você observa que eu tenho 2 ligações, mais uma com seta de volta. Por que essa seta de volta? Porque o oxigênio não vai precisar usar o outro do carbono. Só que o carbono precisa de 4 ligações. Então, ele acaba fazendo 1, 2, 3, 4, mais uma que só se refere a ele. Então, assim, existe esse tipo de ligação? Sim, a ligação só de ida. Na verdade, ele não chega a ser chamado nem de compartilhamento. É uma ligação de ida em que um dos compostos, eles não precisam de mais elétrons, porque ele vai acabar se desestabilizando e esse não é o nosso objetivo. Então, bora lá. Temos aqui, galera, 3 espécies. Temos a linear, com componentes
de ligações duplas, que eles são considerados insaturados, tá bom? Que o átomo central não apresenta par de elétrons emparelhado disponível. Então, aí eu vou ter 3 elementos químicos fazendo o processo de ligação, como se fosse uma cadeia montada, que vocês vão ver isso mais à frente, sobre as cadeias carbônicas ou de outros elementos, cadeias de reação. Aí eu vou ter 2 oxigênio e um carbono. Aí você me pergunta, ele está estabilizado? Bora lá. O oxigênio, número atômico, 8. Distribuição eletrônica, K2, L, 6. Não é? 2 e 6, 8. Ele precisa de quanto para se estabilizar? De 2, para chegar até 8. E esse foi o objetivo. 8. Aqui ele tem 6. 7, ele distribuiu, ficou 2 no primeiro nível e ficou 4 no segundo nível. Então ele precisa obedecer esse último nível, que o primeiro não é tão importante, o importante é o último, chamamos de camada de valência. Aí você conta 4 mais 1, 5, 6, 7, 8. O C, ele só tem 4 elétrons, então ele precisa de 4 ligações para que ele se estabilize e tenha 8, tá? Então esse é o objetivo das ligações. E você observa que, mesmo tendo cadeias com 3 elementos, com ligações duplas, que no caso ele se torna um pouquinho insaturado, mas não é o problema, vai formar compostos. Tem ligações só de ida, que é no caso do último, que tem o hidrogênio, com um trio, com outro nitrogênio, e ele tem uma via só de ida para o oxigênio, tá bom? Ou seja, só o oxigênio está precisando. E aí você vê que eles estão em formato linear, eles estão em formato de linha, e tem a questão do compartilhamento de elétrons. Aqui, galera, chamamos de geometria angular, porque ela não forma essa linha. Até parece que chega a pontos de alguns elementos que as pessoas acabam errando. O exemplo mais claro é a água. A água ela tem formato angular e não linear. Então, você não pode desenhar ela em formato linear, porque está errado. Então, você coloca o O. Por exemplo, vamos pegar esse aqui que tem um S e 2 O. Você tinha que tirar esses SS e colocar um O. E nessas pontas aqui, você colocaria o hidrogênio, tá bom? É assim que a gente faz o processo de angulação. Então, o que é angular? São os elementos químicos que eles não têm capacidade de se manter em uma angulação de 180 graus, que é linear. Então, ele precisa se curvar um pouco para que o processo de ligação e de energia esteja completo. Então, aí, tem no início, o O e 2H. Ele tem uma angulação de 104 graus, 5. Observa? O outro, 90 graus. E aí vai diferenciando a partir da quantidade de graus, tá? Tipo 90 graus, tipo 180, 360, que é o círculo. Então, assim, esses graus, eles são importantes agora para a determinação do formato angular? Não muito. Mas você precisa saber por que ele tem esse formato angular. Que ele precisa e é necessário obrigar esse afastamento aí, devido à questão do distanciamento dessas moléculas. Elas acabam, alguns elementos químicos têm uma repulsão um pouco mais alta. E quando a gente faz essas ligações com elétrons, a gente acaba aumentando um pouquinho a questão dessa repulsão. E aí os nossos elementos podem sofrer e querer se separar. E aí tem o caos. Esses que têm ligações duplas, eles acabam se estourando primeiro que os outros, tá, galera? E assim, dupla ligação, observa? Tá, o nome delas é o seguinte. Quando ele só tem um tracinho, cada um ligado, chamamos de sigma, tá? Quando tem 2 tracinhos, a gente chama um de sigma e um de pi. E o outro, professora, que ficou sozinho com outro elemento, ele vai ser sigma. Então, a unidade padrão para chamar esses tracinhos de ligações é que
um tracinho, sigma. 2 tracinhos, um é sigma e o outro é pi. No outro só tem um tracinho, é sigma, que é a ligação principal. Aqui, galera, também tem a ver com a angulação, só que chamamos esse formato de trigonal plana, triangular. Se o átomo central não possuir pares de elétrons emparelhados disponíveis, ou seja, ele precisa de uma angulação mais distante para que essa ligação permaneça. Lembra da repulsão? Tá aplicando aqui, viu? Então, a repulsão, porque eles estão compartilhando elétrons. Carga negativa com carga negativa é repulsão, tá? Agora, se fosse um positivo com negativa, daria uma aproximação, tá bom? E isso aqui é uma trigonal plana, é como se fosse um triângulo. Aqui, pessoal, só perdão. Aqui temos outro exemplo de trigonal com ligações insaturadas. Que são ligações insaturadas, ligações que fazem duplas ou triplas ligações. E elas estão aí disponíveis. Você observa o afastamento, a angulação e temos também os aletos. Você sabe o que são aletos? Cloro, bromo, iodo e flúor. São aletos, caracterizam a tabela periódica, ele tem um lugarzinho dele e eles também participam das ligações de compostos inorgânicos. E aqui, pessoal, a gente chega à nossa forma piramidal. Ela tem um formato de pirâmide mesmo, que na verdade denominamos como pirâmide trigonal. Por que trigonal? Se ele faz 1, 2, 3, 4 ligações. Porque ele tem um principal acima e os demais estão somente para fazer o processo de estabelecer. Ele acaba formando uma pirâmide trigonal, tá? E olha que tem a ver com a angulação, tá vendo? O distanciamento de um para o outro é de 107 graus. E é isso aí, pessoal, tá? Próxima aula a gente vai estar recapitulando outros pontos, porque eu vou passar para vocês um roteiro, uma atividade de fora do nosso livro, para que vocês possam estar respondendo sobre os nossos conteúdos, tá? Alguns avisos aqui. Eu recebi os vídeos sobre montar uma molécula de qualquer composto que você teria e explicasse sobre a sua molécula, como você montou, os materiais que você usou. Até o momento eu recebi somente de 2 alunas. Eu adiei porque vocês fizeram provas, então vamos lá aos prazos. Os vídeos serão entregues até sexta-feira, dia 10/7, tá bom? Passando esse prazo eu não recebo mais, a gente já teve aí muito tempo. E as atividades do capítulo também, quem não entregou ainda, entregue, pessoal, porque isso tudo vai estar anexado ao caderno onde a gente vai estar fazendo acompanhamento de vocês, tá? Os que já entregaram, considere, veja a videoaula, dá uma lida novamente no capítulo, e se tiver dúvidas, podem mandar mensagem que eu vou tirar, viu? Então, tchau, tchau, pessoal, e até a nossa próxima aulinha.